Existe um tipo de força que não faz barulho, que não se exibe, que não depende de palmas nem holofotes. Ela é silenciosa, mas poderosa. Ela transforma pessoas comuns em indivíduos resilientes, determinados e em paz. Essa força vem de dentro, e poucos nomes na história da humanidade entenderam isso tão bem quanto os estoicos. Neste vídeo, você vai descobrir 7 lições que podem mudar sua vida e te ensinar a vencer sem precisar gritar. São ideias simples, mas que podem alterar completamente a forma como você enxerga o mundo, reage aos desafios e constrói sua trajetória. Vamos juntos, com calma, firmeza e profundidade, explorar os princípios do estoicismo de forma prática e real. Imagine um jovem de 23 anos, caminhando em silêncio por entre colunas de mármore. Ele não carrega livros nem armas, mas seus olhos estão cheios de pensamento. Ele se chama Marco, e um dia será lembrado como um dos maiores imperadores que Roma já viu. Mas sua grandeza não veio do trono, e sim do hábito de escrever para si mesmo. Suas anotações, feitas durante noites solitárias, atravessaram séculos e hoje nos ensinam como lidar com a dor, a dúvida, a raiva e o medo. Marco Aurélio não queria fama com suas palavras. Ele escrevia para sobreviver à própria mente, e é essa sinceridade que torna suas ideias tão valiosas. A primeira lição que precisamos entender é simples, mas profunda. Você não controla o mundo, mas pode controlar sua mente. Parece óbvio, mas quase ninguém vive com base nisso. A maior parte das pessoas gasta energia tentando mudar o que está fora do seu alcance. Querem que o outro mude, que o chefe entenda, que o trânsito ande, que a chuva pare. E enquanto fazem isso, esquecem do único território que realmente importa: o próprio pensamento. Os estoicos ensinavam que a liberdade verdadeira não está em fazer o que se quer, mas em aceitar o que não se pode mudar e escolher a melhor resposta diante disso. A mente, quando bem treinada, se torna um escudo contra o caos. E essa é a primeira chave para vencer em silêncio: dominar sua própria cabeça. Mas como se treina essa mente? Como se cultiva essa serenidade? A segunda lição responde a isso com clareza. A disciplina é o caminho da liberdade. Parece contraditório, não é? Muita gente associa disciplina a algo rígido, sufocante, mas para os estoicos ela era o oposto disso. A disciplina não é uma prisão, é uma ponte. Ela nos permite dizer não ao que enfraquece, ao que distrai, ao que nos tira do eixo. Um homem ou uma mulher disciplinada não são frios, são conscientes, sabem o que estão fazendo e por quê. Vivem com propósito, e isso é raro. Hoje, vivemos cercados por estímulos, notificações, comparações, urgências falsas. A disciplina se tornou um ato de rebeldia, e um dos mais belos. A terceira lição ecoa nas palavras de Epicteto, um antigo escravo que se tornou filósofo e mestre. Não são as coisas que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. É impressionante como essa ideia continua atual. Quantas vezes você já se sentiu mal por algo que mais tarde percebeu que não era tão grave assim? Quantas vezes deixou a ansiedade crescer por cenários que nunca se concretizaram? Epicteto nos lembra que entre o fato e a emoção existe um espaço, e nesse espaço mora nossa liberdade. Se alguém te ofende, você pode escolher se ofender. Se algo dá errado, você pode escolher aprender. Não somos marionetes das circunstâncias. Somos, em grande parte, autores da nossa reação. Essas 3 primeiras lições já nos mostram o poder silencioso do estoicismo. Não é sobre parecer forte, mas ser. Não é sobre vencer o outro, mas a si mesmo. E é aqui que nossa jornada começa a ganhar força. Mas o que realmente significa viver uma vida estoica? Essa pergunta, embora pareça simples, abre portas para uma jornada de autoconhecimento que vai muito além da aparência externa de calma ou de frases motivacionais em redes sociais. Viver de forma estoica é, acima de tudo, um compromisso radical com a realidade. É aceitar o mundo como ele é, com seus altos, baixos, caos, beleza e incertezas. E mesmo assim, manter-se firme como uma rocha diante das ondas. O verdadeiro estoico não nega a dor,
Não finge que não sente medo ou raiva. Ele apenas escolhe o que fazer com essas emoções. Ele observa, compreende e canaliza. Ele se torna um mestre de si mesmo, não porque é frio, mas porque é profundamente humano. Uma das grandes lições estoicas é que tudo o que está fora do nosso controle deve ser tratado com leveza. Mas essa leveza não é desprezo, é sabedoria. Ao invés de lutar contra o inevitável, o estoico aprende a se adaptar, a crescer em meio às adversidades, a encontrar serenidade mesmo nos momentos mais turbulentos. Essa prática exige coragem, pois implica abrir mão da ilusão de controle total e abraçar a impermanência da vida. Aquele que compreende essa lição não se abala facilmente. Ele não se curva diante das críticas injustas, das perdas inesperadas ou das conquistas que escapam por entre os dedos. Ele caminha em silêncio, com propósito, sem a necessidade de aplausos. E aqui está um ponto poderoso: vencer sem ruído. Vivemos em uma era onde tudo precisa ser exibido, onde o sucesso parece existir apenas quando é compartilhado em um post, onde a conquista é medida pelos likes. O estoico, por outro lado, busca o tipo de vitória que não precisa de holofotes. Ele vence dentro de si. Ele conquista a si mesmo. Epicteto nos lembra: o que importa não é o que acontece com você, mas como você reage a isso. E essa reação, quando moldada pelo estoicismo, é silenciosa, porém transformadora. Considere o exemplo de alguém que, aos 39 anos, perde o emprego após quase 2 décadas de dedicação. A maioria se desesperaria, se afundaria em ressentimento. Mas o verdadeiro praticante do estoicismo encara esse evento com outra lente. Ele entende que nada é permanente, que tudo pode mudar. E é exatamente aí que reside o poder. Em vez de se vitimizar, ele vê uma oportunidade de reinvenção. Não porque esteja ignorando a dor, mas porque escolheu não se aprisionar por ela. A liberdade está sempre na escolha da atitude. Outro ponto essencial que surge neste caminho é a arte de cultivar o silêncio interior. Em um mundo tão barulhento, tão cheio de distrações, tão obcecado por velocidade, o silêncio se torna revolucionário. O estoico se recolhe, se observa, se escuta. Ele entende que a clareza não surge do tumulto, mas do silêncio. Essa clareza é o que permite agir com sabedoria, responder com ponderação, decidir com firmeza. É também o que permite enxergar a si mesmo com mais honestidade e, assim, corrigir os desvios internos antes que se tornem ruínas externas. Nesse momento da jornada, talvez você esteja se perguntando: como aplicar tudo isso na vida real? A resposta está na prática diária, no cultivo de pequenas ações que moldam o espírito. Não se trata de grandes feitos ou de transformar a vida em um retiro permanente. Trata-se de observar seus pensamentos, de estar atento às suas reações, de recusar o papel de vítima e assumir o papel de autor da sua narrativa. Todos os dias, você tem a oportunidade de colocar essas lições em prática. Não amanhã, não quando as circunstâncias melhorarem, mas agora. E antes de continuarmos para o próximo bloco, eu quero te fazer um convite. Se essa jornada estoica está fazendo sentido para você até aqui, se esse conteúdo está te ajudando a olhar para dentro e encontrar força em meio ao caos, então se inscreva no canal. Mas não apenas por hábito. Faça isso se você acredita que esse espaço pode ser um lugar de crescimento, reflexão e construção coletiva. E me conta aqui nos comentários, qual dessas ideias mexeu mais com você até agora? Foi a ideia de vencer sem ruído? Foi a visão de que o silêncio é uma força? Ou o poder de escolher sua atitude mesmo diante da perda? Escreve como isso ressoou em você. Quero muito saber. Seguimos com a 5ª lição, que é uma das mais ignoradas nos tempos atuais. Aprenda a valorizar o silêncio. Os estoicos sabiam que falar menos é um ato de inteligência e estratégia. Sêneca escreveu que, quando falamos demais, corremos o risco de errar mais. Em um mundo onde todos opinam sobre tudo, onde cada segundo é preenchido com comentários, críticas e reações instantâneas, aquele que domina o silêncio se destaca.
não apenas porque evita conflitos desnecessários, mas porque se torna alguém que observa, reflete e age com intenção. O silêncio se torna não apenas uma pausa, mas um posicionamento. Ele não é vazio, ele é denso de presença, foco e domínio próprio. A sexta lição trata da autodisciplina. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador de Roma, era rigoroso consigo mesmo. Ele se levantava cedo, enfrentava o frio e se lembrava constantemente de que seu papel não era viver no conforto, mas cumprir seu dever. Você foi feito para agir, não para deitar-se em uma cama quente, escreveu em seus diários. Essa disciplina não era punitiva, mas libertadora. Ela criava uma mente forte, capaz de manter o rumo mesmo diante da exaustão ou da tentação de desistir. E aqui está o segredo. A verdadeira liberdade vem da disciplina, não da permissividade. Quando você aprende a dizer não a si mesmo, você se torna alguém que pode dizer sim ao que realmente importa. A sétima e última lição é talvez a mais impactante. Aceite a morte como parte da vida. Isso não é mórbido, é libertador. Os estoicos praticavam o memento mori não para viver com medo, mas para viver com urgência, presença e propósito. Saber que a vida é breve dá sentido a cada decisão. Quando você lembra que não está aqui para sempre, pequenas ofensas perdem a importância, conflitos desnecessários desaparecem e você começa a priorizar o que realmente vale a pena. Marco Aurélio dizia: você pode deixar a vida agora mesmo. Deixe que isso determine o que você diz, pensa e faz. A consciência da morte ensina a viver com mais coragem, mais verdade e mais presença. Essas 7 lições, do foco no que depende de nós até o confronto sereno com a finitude, formam uma base inabalável para qualquer um que queira viver com propósito em meio ao ruído do mundo. E o melhor, elas não exigem que você mude o mundo à sua volta, apenas que mude a forma como você caminha por ele. Agora que atravessamos essas 7 lições, é impossível sair o mesmo do outro lado. Porque o estoicismo não é um conjunto de ideias para serem admiradas à distância. É um convite a viver com os 2 pés no chão, os olhos bem abertos e o coração firme diante da tempestade. Em um tempo onde tantos se perdem buscando reconhecimento, distração e conforto, você tem diante de si um caminho que aponta para dentro. Um caminho onde o verdadeiro poder não está em controlar os outros, mas em dominar a si mesmo. Não está em evitar o sofrimento, mas em atravessá-lo com dignidade. Talvez você tenha sentido ao longo desse vídeo que algumas dessas lições já sussurravam dentro de você, esperando para serem ouvidas com mais clareza. Talvez você já tenha experimentado momentos em que confiou mais em sua razão do que no caos à sua volta. E talvez agora esteja mais claro. Você não precisa de um mundo ideal para começar a viver de forma profunda. Precisa apenas de uma mente clara, uma vontade firme e uma decisão verdadeira. E antes de encerrarmos, eu quero te fazer um convite simples, direto e poderoso. Inscreva-se no canal, mas não por impulso. Faça isso se você sentiu que esse conteúdo mexeu com algo dentro de você. Se ele te fez parar para refletir, repensar atitudes ou observar o mundo com um novo olhar. Aqui a proposta é caminhar juntos nessa busca por sabedoria, coragem e presença. Cada vídeo é pensado para te ajudar a construir uma vida mais forte por dentro, mesmo que tudo desmorone por fora. E aproveita para comentar aqui embaixo. Qual dessas 7 lições você mais sente que precisa desenvolver neste momento da sua vida? Escreva com sinceridade. Esse espaço é seu. Compartilhar é também uma forma de fortalecer o que aprendemos. E os comentários aqui são muito mais do que palavras. São pontos de encontro entre buscadores, pessoas que também decidiram parar de sobreviver e começar a viver com propósito. Se você chegou até aqui, saiba, você faz parte de um grupo raro, de pessoas que não estão interessadas apenas em passar o tempo, mas em fazer o tempo valer. Então continue com a gente, porque esse caminho estoico, silencioso, firme, poderoso, só está começando. Chegamos ao fim deste mergulho, mas, como você bem sabe,
O fim de um vídeo nunca é o fim de um aprendizado. O estoicismo não termina aqui. Ele continua quando você pausa este vídeo e encara um dia difícil com mais serenidade. Quando alguém te provoca e você escolhe o silêncio ao invés da reação. Quando você decide não ser controlado por seus desejos ou medos. Ele vive em cada pequena escolha que você faz entre agir com sabedoria ou repetir os mesmos erros. E é por isso que eu te convido agora, não só a se inscrever, mas a se envolver. Este canal é uma trilha de reflexão contínua. Aqui, cada vídeo é um passo na construção de um espírito mais firme, de uma mente mais calma e de uma vida mais centrada. Se você sentiu que essas ideias te ajudaram, compartilhe este vídeo com alguém que possa se beneficiar também. Às vezes, uma simples frase compartilhada na hora certa pode acender uma luz onde só havia confusão. E eu quero muito ouvir de você. O que mais te marcou nesse vídeo? Qual ideia ficou ecoando aí dentro? Qual frase ou ensinamento você gostaria de colocar em prática a partir de hoje? Escreve aqui nos comentários com liberdade. Este é um espaço para quem busca crescer sem pressa, mas com intenção. E se você tem uma história, uma experiência, um erro que te ensinou algo valioso ou uma dúvida que carrega com você, compartilhe também. Às vezes, o que você viveu pode servir de espelho para outros. O estoicismo é assim, uma estrada que se faz passo a passo, dia após dia, queda após queda, e cada um de nós que escolhe trilhar esse caminho faz parte de uma corrente invisível, mas poderosa. Uma corrente de pessoas que, em silêncio, estão aprendendo a resistir com elegância, a sofrer com dignidade e a viver com propósito. Você não está só. E o que começou aqui pode muito bem ser o primeiro capítulo de uma nova maneira de viver. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, seja firme, seja calmo e continue caminhando.